Meu melhor amigo me enviou um vídeo no meio da tarde. Era minha irmã, Débora, andando por um cassino, rindo, dançando ao redor de uma mesa de blackjack. A legenda dizia: "Cara, sua irmã não devia estar paralisada?" Olhei do celular para ela, sentada na minha frente, na cadeira de rodas em que vivia havia 2 anos. Meu coração disparou. Era impossível. Ela tinha levado um tiro na coluna durante um assalto enquanto estava de serviço. Base e mais recente, ela tinha levado um tiro na coluna durante um assalto enquanto estava de serviço. Meu coração disparou. Lágrimas começaram a escorrer antes que ela dissesse qualquer coisa. "Débora, você consegue andar?" Zack chamou. Seu cuidador apareceu imediatamente e a empurrou para fora do quarto. "Débora, espera!" Corri atrás, mas a porta se trancou antes que eu pudesse alcançá-la. Bati 2 vezes. Nenhuma resposta. Mais tarde, em casa, mostrei o vídeo para minha esposa, Courtney. Ela franziu a testa. "Pode ser só alguém parecida." "Parecida? Courtney, todos os médicos confirmaram a paralisia dela." Ela suspirou. Me deu um beijo na bochecha. "Não pensa demais." Mas eu não conseguia deixar pra lá. Naquela noite, depois que Courtney dormiu, voltei escondido à casa da Débora. Instalei uma microcâmera na saída de ar da sala. Fiquei no carro, assistindo à transmissão. E foi aí que vi Débora se levantando da cadeira, caminhando sozinha até a cozinha, andando como se nada tivesse acontecido. Senti o sangue gelar. Continuei assistindo. O zelador, Zack, espalhava documentos sobre a mesa. Eles discutiam. Mas não era uma briga comum. Era tática, precisa, como se estivessem treinados para aquilo. Golpes, esquivas, reações rápidas. E então, tudo fez sentido. Eles estavam escondendo algo. Na manhã seguinte, esperei Zack sair para comprar mantimentos e entrei. Débora estava na cozinha. Fechei a porta atrás de mim e cruzei os braços, bloqueando a saída. "Há quanto tempo você consegue andar?" Perguntei, gelado. Ela desviou o olhar. "Eu posso explicar." "Explicar? Você mentiu para mim por 2 anos. Eu estive ao seu lado em tudo. Quando seu ex te deixou. Quando seu filho foi atropelado. Quando você perdeu a vontade de viver. E agora? Isso?" Ela começou a chorar. "Eu estava tentando te proteger." Levantou-se da cadeira. "Eu precisei fingir. Se não fizesse isso, eles iriam atrás de você." Meu coração acelerou. "Eles? Quem são eles?" A bala que me atingiu não veio do ladrão. Fiquei imóvel. O ângulo estava errado. O disparo veio de trás de mim. "De onde você estava?" "Alguém tentou te matar naquele dia." "Me matar?" sussurrei. Ela assentiu. "E ele ainda está tentando." Pegou uma pasta e abriu sobre a mesa. "Relatórios médicos. Meus exames. Veja, há traços de veneno no seu sangue", disse ela. 3 vezes nos últimos meses. Engoli em seco. "Você sabe quem é." Ela assentiu lentamente. "É por isso que Zack está aqui. Ele é detetive, está investigando." "Quem é?" insisti. Ela respirou fundo. "Courtney, sua esposa." Fiquei mudo. "Ela fez um seguro de vida de $1 milhão no seu nome. E o cúmplice dela é o mesmo homem que atirou em mim. Seu sócio, TJ." Senti o chão sumir. "Por que não prender os 2 agora?" "Porque precisamos pegá-los em flagrante. Só assim." Planejamos tudo. Eu fingiria desmaiar durante o jantar, como se o veneno estivesse funcionando. Courtney chamaria a ambulância, fingindo desespero. No hospital, quando ela achasse que eu estava vulnerável, ela tentaria terminar o serviço. O plano funcionou. Lá estava eu, deitado, monitor apitando, fingindo inconsciência. Ouvi os passos dela se aproximando. Courtney pegou o travesseiro da cadeira e o pressionou sobre o meu rosto. "Você devia ter morrido há 2 anos", sussurrou.
Parado! Gritou uma voz. 2 policiais invadiram o quarto. Courtney deixou o travesseiro cair. Surpresa. Por um segundo, achei que tínhamos vencido. Até ver o rosto de um dos policiais. Era TJ. Ele sorriu, arma apontada para mim. Errei uma vez. Quais as chances de errar de novo? O quarto congelou. Os 2 verdadeiros policiais hesitaram, confusos. TJ mantinha a arma firme. Minha mão alcançou o botão de emergência na grade da cama e o pressionei 3 vezes. O alarme soou imediatamente. Um grito metálico que cortou o ar. TJ atirou no teto. As telhas explodiram. Poeira branca caindo por todo lado. Enfermeiras gritavam no corredor. TJ empurrou Courtney contra os policiais. Ela tropeçou, caiu sobre o mais jovem, derrubando a arma dele. TJ correu para o corredor. Zack surgiu logo atrás, sacando a própria arma e saiu em perseguição. O policial mais velho derrubou Courtney no chão e algemou seus pulsos. Ela chorava, gritando entre soluços. Ele me obrigou. TJ me obrigou. Eu nunca quis machucar ninguém. Mas já era tarde demais. O corredor estava tomado por gritos, passos, alarmes. E eu, ainda na cama, só conseguia pensar em uma coisa. 2 anos mentindo, um casamento em ruínas e alguém lá fora ainda queria me ver morto. Minha esposa estava algemada e de bruços no chão do hospital, chorando, implorando e tentando se desculpar. O policial mais velho a ajudou a se levantar, e ela me olhou com o rímel escorrendo em manchas pretas pelo rosto, a boca tremendo, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ponto. A segurança do hospital apertou o botão de bloqueio exatamente 90 segundos depois que TJ disparou aquele tiro. Ouvi as travas magnéticas se fechando nas portas, uma a uma, e portões de metal começaram a descer sobre as saídas. Logo em seguida, uma voz computadorizada ecoou pelos alto-falantes. Código prateado. Ameaça ativa. Todos os funcionários e visitantes permaneçam em abrigos. TJ já havia sumido pelos corredores de serviço. Aqueles dos fundos, usados pelos funcionários para transportar equipamentos sem cruzar com os pacientes. O policial mais jovem, ferido de raspão no braço, estava sentado contra a parede, sendo atendido por uma enfermeira. O sangue escorria pela manga do uniforme, mas ele parecia mais irritado do que ferido. A mandíbula travada passava informações pelo rádio sem parar. Homem, 1,88 m, 90 quilos, cabelo castanho, uniforme de patrulha, distintivo 473, armado e perigoso, tiros disparados, policial ferido. A enfermeira enfaixava o ferimento com movimentos rápidos e precisos, enquanto ele não tirava o dedo do transmissor. Débora apareceu rápido, empurrando a cadeira de rodas com tanta força que as rodas chiaram no linóleo. Ela agarrou minha mão com as 2 dela, o rosto molhado de lágrimas. Eu sinto muito, repetia. Eu nunca imaginei que o TJ fosse capaz disso, que ele fosse corrupto a ponto de roubar um distintivo e se infiltrar na operação. As mãos dela tremiam tanto quanto as minhas. Eu queria dizer que não era culpa dela, mas minha garganta estava fechada demais. Só conseguia apertar sua mão de volta e tentar respirar. Zack voltou 10 minutos depois, ofegante, com o rosto vermelho e a camisa encharcada de suor. Ele conhecia o hospital, disse entre respirações pesadas. Saiu pela doca de carga antes do bloqueio. Já devia ter um carro esperando. Socou a parede com força o bastante para deixar um amassado e xingou baixo. Débora chorava de novo, ainda segurando minha mão. Tentaram interrogar Courtney ali mesmo,
mas ela invocou o direito a um advogado antes da segunda pergunta. Falou de forma mecânica, ensaiada. A policial mais velha apenas assentiu e parou. Pouco depois, um detetive apareceu. Alto na casa dos 40, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de quem já viu demais. Detetive Aidan Goodwin, disse, mostrando o crachá. Todos vocês vão precisar prestar depoimento formal, mas agora precisamos proteger a cena e coletar as provas. O tom calmo dele me ajudou a respirar melhor. Deixou um policial na porta do meu quarto e foi coordenar com a segurança. Passei as 3 horas seguintes em uma pequena sala, prestando depoimento enquanto um gravador fazia o som de clique. Ele pediu que eu começasse do início, desde o vídeo da Débora no cassino, e falei até a garganta arder. Enquanto isso, a equipe de segurança analisava as câmeras. Encontraram imagens de TJ entrando por uma porta de serviço com credenciais policiais aparentemente legítimas. O registro mostrava: ele chegou 20 minutos antes da operação, tempo de sobra para se posicionar. Zack participou do fim do depoimento e admitiu que se sentia responsável. Aidan respondeu: policial corrupto é o ponto cego de todo detetive. Ninguém quer acreditar que o inimigo pode usar o mesmo uniforme. As palavras ficaram ecoando até ele finalmente encerrar a sessão e me liberar. Às 2 da manhã, recebi alta. Disseram para eu ficar em um lugar seguro. Não consegui voltar para casa, não depois de tudo. Débora insistiu que eu fosse com ela. Caminhamos até o carro. Ela estava de pé, andando sozinha, sem cadeira, sem fingimento. Zack dobrou a cadeira e colocou no porta-malas. Entramos em silêncio. Durante todo o caminho, eu olhava os retrovisores, esperando ver TJ atrás de nós. O prédio de Débora era silencioso. Zack entrou primeiro, mão na arma, checando cada cômodo antes de nos deixar lá. Eu me sentei no sofá, exausta demais para dormir, observando nada, enquanto o cheiro de café preenchia o ar. Era um cheiro comum, quase cruel de tão normal. Ela trouxe uma caneca e se sentou ao meu lado. Eu preciso te contar tudo. E contou. Como começou a trabalhar com Zack 18 meses antes. Como percebeu que a trajetória da bala não fazia sentido. Como fingiu a paralisia para me proteger enquanto juntava provas contra Courtney e TJ. Contou sobre a fisioterapia, sobre o medo. Chorou. Eu chorei junto. 2 irmãs, sentadas num sofá, tomando café, tentando entender como tudo desabou. Às 9 da manhã, Zack recebeu uma ligação de Aidan. Precisavam acionar a corregedoria. O crachá de TJ só podia ter sido obtido com ajuda interna. Ao meio-dia, Helena Goodwin, investigadora da polícia interna, bateu a porta. Mulher dura, olhar de aço. Entrevistou nós 3 sem rodeios, fazendo perguntas rápidas, certeiras, anotando tudo num caderno de couro. Quando terminou, levantou-se e disse com voz firme: alguém dentro do departamento ajudou o TJ. Não podemos confiar em ninguém até sabermos quem. Ela fez 2 ligações ali mesmo. 30 minutos depois, um carro sem identificação estacionava do outro lado da rua. 2 agentes à paisana, plantão de 12 horas. Olhei pela janela. E pela primeira vez em muito tempo, percebi. A noite ainda não tinha terminado. Observei aqueles policiais se acomodarem em seus carros e senti meu estômago revirar. Agora eu não conseguia mais olhar para nenhum policial sem me perguntar se eles também estavam sujos. Cada uniforme parecia uma ameaça em potencial. Cada distintivo, uma possível falsificação. A paranoia se cravou no meu cérebro como ganchos dos quais eu simplesmente não conseguia me livrar. Helena saiu por volta das 3 da tarde e a segurança do hospital ligou para Zack 1 hora depois,
dizendo que haviam conseguido imagens dos corredores de serviço. Nos reunimos em volta do laptop de Zack, assistindo a um vídeo granulado de TJ caminhando por um corredor restrito, que exigia acesso por cartão. Ele usava um uniforme de patrulha que parecia completamente real. Cinto, rádio, tudo. A marcação de tempo mostrava ele entrando 20 minutos antes da operação policial começar, andando com confiança, como se pertencesse àquele lugar. O número do distintivo apareceu no peito de TJ. Ela anotou o número, fez uma ligação, e então o rosto dela ficou sério. O distintivo pertencia a um policial aposentado há 6 meses. Ou alguém havia roubado aquelas credenciais, ou TJ tinha conexões muito mais profundas do que imaginávamos. Senti um frio subir pela espinha. Percebi há quanto tempo ele vinha planejando tudo. Quantas peças havia movido, enquanto eu ainda confiava nele como meu parceiro de negócios. Na manhã seguinte, o promotor público assistente, Philip Rawlings, ligou para o telefone de Zack. Ele colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. A voz de Philip soava cansada, enquanto explicava os desafios que enfrentaríamos na acusação. Tentativa de sufocamento era uma evidência sólida, com 2 testemunhas policiais que viram Courtney segurando o travesseiro sobre o meu rosto. Mas a parte do envenenamento, essa tinha problemas. Meus exames físicos regulares não tinham amostras de sangue preservadas. Então havia falhas na cadeia de custódia. E os advogados de defesa atacariam justamente ali. Philip usava termos jurídicos que eu mal entendia. Mas a mensagem era clara. Tínhamos algumas provas fortes, e outras muito frágeis. Ele continuou, com o tom cada vez mais grave, explicando como o advogado de Courtney planejava agir. Eles alegariam que ela fora forçada por TJ, que era apenas uma vítima manipulada, e que nunca quis me machucar. A fuga de TJ a tornava ainda mais convincente, porque não havia como confrontá-lo no tribunal. Pressionei a mão contra o estômago, sentindo enjoo, enquanto Philip listava todas as brechas legais que poderiam usar para escapar. A tentativa de sufocamento poderia ser reduzida à agressão. As acusações de conspiração, rejeitadas sem o testemunho de TJ. E as provas de envenenamento poderiam simplesmente ser descartadas. Zack agradeceu a Philip e encerrou a ligação. Ninguém falou por um longo tempo. Sentamos na sala de estar de Deborah, em silêncio absoluto, porque o que havia para dizer? 2 dias depois, um toxicologista chamado Lloyd Ainsworth apareceu no apartamento de Deborah. Ele trazia uma pasta grossa com meus registros médicos. Espalhou os papéis sobre a mesa e apontou para as partes destacadas. Ali estavam compostos químicos encontrados nos meus exames de sangue, em 3 consultas diferentes, ao longo dos últimos 18 meses. Lloyd explicou que o veneno era um composto industrial raro, usado em processos de fabricação, algo que não se compra em qualquer loja. O padrão de dosagem, segundo ele, sugeria alguém com conhecimentos básicos de química, tentando causar uma falência de órgãos lenta, sutil o bastante para parecer uma morte natural. Minhas mãos tremiam ao olhar aqueles números, percebendo o quão perto eu estive da morte sem nem saber que alguém me envenenava. Minha advogada, Adriana Chaves, chegou naquela tarde. Philip a havia recomendado. Uma mulher direta, inteligente, na casa dos 40, que não perdia tempo com rodeios. Ela me sentou à mesa e abriu sua pasta, explicando sobre leis de vigilância e admissibilidade de provas. Disse que a câmera escondida, que instalei na casa de Deborah, poderia ser um grande problema. Tecnicamente, eu havia violado leis ao gravar sem autorização, mesmo que fosse para provar algo verdadeiro.
Os advogados de defesa usariam isso contra mim. Tentariam manchar minha credibilidade, ou até anular as imagens no tribunal. Tentei argumentar, mas Adriana foi firme. Os juízes se importam mais com os procedimentos do que com as ideias boas. No dia seguinte, Débora foi chamada para um inquérito administrativo por esconder sua recuperação do departamento. Voltou 6 horas depois, exausta e furiosa. Mesmo sozinha comigo, sentou-se na cadeira de rodas enquanto investigavam por que fingiu uma deficiência por 2 anos. Estavam tratando aquilo como fraude de benefícios, ignorando completamente que ela fazia parte de uma investigação ativa. Ver minha irmã, que levou um tiro que era para mim, ser punida por tentar me proteger, me encheu de raiva e impotência. Mais tarde, Zack me puxou de lado. Disse que estava preocupado com vazamentos dentro do departamento. Depois de ver como Tibbs conseguiu um crachá policial, ele passou a guardar informações, até mesmo de seus próprios parceiros. Me olhou sério e pediu que eu fosse extremamente cuidadosa com quem falava e o que dizia ao telefone. Prometi tomar cuidado, mas a paranoia piorou. Eu questionava tudo: quem estava ouvindo, quem sabia demais. Na manhã seguinte, a bomba estourou. Um site local publicou uma matéria com a manchete: "Policial herói que anda". Fotos detalhadas de Débora no cassino, expostas para o mundo todo. Meu celular começou a tocar sem parar. Repórteres, curiosos, todos querendo um comentário. Débora viu o artigo e começou a chorar. Seu sacrifício havia sido distorcido em uma história de fraude, enquanto toda a conspiração de assassinato ficou soterrada sob o sensacionalismo. O artigo mal mencionava Courtney ou TJ. Falava apenas de quanto Débora ganhou fingindo estar paralisada. Sentei-me ao lado dela enquanto chorava, me sentindo impotente por vê-la destruída publicamente por tentar me salvar. A audiência de fiança de Courtney aconteceu naquela mesma tarde. Fui com Zack, sentei no fundo do tribunal. Philip argumentou que ela era perigosa, que tentou homicídio e deveria permanecer presa. Mas o advogado dela, de terno caro, a apresentou como uma vítima manipulada por TJ. Sem antecedentes, sem perigo, apenas iludida. O juiz ouviu, ponderou e fixou a fiança em $200.000, com monitoramento de tornozelo. O som do martelo ecoou na minha cabeça. 2 horas depois, os pais de Courtney pagaram a fiança. E ela saiu, livre. Olhou diretamente para mim ao passar, com um olhar frio, vazio, que dizia tudo. Ela não se arrependia, apenas lamentava ter sido pega. Fiz o check-in para uma estadia por tempo indeterminado. Meu quarto ficava no 3º andar, com vista para o estacionamento e uma cozinha compacta que eu sabia que não usaria. Deixei minhas malas na cama e abri meu laptop para verificar os e-mails de trabalho. A caixa de entrada estava lotada de mensagens de clientes. A maioria fazia perguntas vagas sobre boatos que haviam ouvido. Alguns eram mais diretos, querendo saber se deveriam procurar um novo fornecedor. Vi minha reputação profissional ruir em tempo real enquanto percorria 43 mensagens não lidas. Um cliente já havia enviado um aviso de cancelamento de um contrato no valor de $30.000 anuais. Outro perguntou se o negócio ainda estava operacional, dadas as circunstâncias. Fechei o laptop sem responder a nenhuma delas. Eu simplesmente não sabia o que dizer que não piorasse as coisas. A contadora forense ligou no 5º dia, enquanto eu tomava um café de hotel com gosto de papelão.
Ela se apresentou como a investigadora designada para examinar meus registros comerciais. Sua voz era profissional e imparcial enquanto explicava o que havia encontrado. Fundos haviam sido desviados das contas da empresa nos últimos 8 meses, totalizando quase $80 mil transferidos para uma conta no exterior. Ela rastreou a conta até uma empresa de fachada conectada à TJ, por meio de endereços de registro correspondentes. Minha mão começou a tremer enquanto ela descrevia as evidências. TJ vinha roubando do nosso negócio há meses, enquanto planejava me matar para obter o dinheiro do seguro. A contadora perguntou se eu tinha conhecimento dessas transferências. Respondi que não. Ela disse que enviaria seu relatório completo ao promotor e aos investigadores em até 48 horas. Sentei-me na cama do hotel depois que a ligação terminou e fiquei olhando para a parede por uns 20 minutos, tentando processar o fato de que meu sócio estava me roubando às cegas enquanto me envenenava. Naquela tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem estava criptografada e dizia para eu ficar de boca fechada. Se não, fiz uma captura de tela imediatamente e liguei para Zack. Ele chegou ao hotel em 30 minutos e examinou o meu telefone. Disse que precisaria rastrear o número pela operadora para tentar identificar o dispositivo. Helena se juntou a nós 1 hora depois e adicionou a mensagem ameaçadora ao arquivo de provas. Ela explicou que não podiam provar que TJ a havia enviado sem pegá-lo com o telefone descartável. A mensagem vinha de um dispositivo pré-pago, comprado com dinheiro em uma loja de conveniência. Não havia imagens de segurança da compra, pois as câmeras da loja estavam quebradas havia semanas. Zack pareceu frustrado ao devolver meu telefone. Pediu que eu encaminhasse quaisquer outras mensagens imediatamente e não respondesse a nada suspeito. Helena fez anotações em seu arquivo e disse que a ameaça poderia ser usada como prova de intimidação de testemunhas, se eles conseguissem pegar TJ com o telefone. Adriana entrou com um pedido de medida protetiva contra Courtney e TJ no 5º dia. Encontrei-a no tribunal e assinei a papelada em um pequeno escritório que cheirava a arquivos antigos. Ela explicou que a medida os proibiria legalmente de se aproximarem de mim ou entrarem em contato comigo. O juiz analisou o pedido naquela mesma tarde, considerando a acusação de tentativa de homicídio. A ordem foi concedida imediatamente, com limite de 150 metros. Adriana me explicou o que isso significava na prática. Se algum deles se aproximasse, a polícia poderia prendê-lo na hora, mas a execução dependia de os policiais realmente os flagrarem em violação. Ela deixou claro que a ordem nos dava base legal para a prisão, mas não garantia minha segurança. Assinei os formulários de reconhecimento e saí do tribunal me sentindo um pouco mais protegida, mas não exatamente segura. A ordem de proteção era apenas papel, a menos que alguém estivesse lá para aplicá-la, quando eu precisasse. Lloyd ligou com uma atualização naquela mesma noite. Ele estava rastreando o composto venenoso, encontrado no meu exame de sangue. Sua pesquisa identificou um fornecedor de produtos químicos especiais que exigia credenciais comerciais para comprar aquela substância específica. Ele protocolou intimações para obter os registros de venda, a fim de identificar quem havia comprado. O processo levaria cerca de 2 semanas, pois o fornecedor operava em outro estado, com regulamentações de privacidade complexas. Lloyd parecia otimista de que os registros trariam evidências diretas ligando Courtney ou TJ à aquisição do veneno. Explicou que comprovar a compra seria crucial para as acusações de tentativa de homicídio. No momento, eles tinham o veneno detectado no meu corpo, mas nenhuma cadeia clara mostrando quem o comprou ou administrou.
Esses registros poderiam finalmente fechar essa lacuna e vincular um deles diretamente à arma usada. Agradeci pela atualização e marquei 2 semanas na agenda do celular. O dia em que talvez teríamos a prova definitiva. A investigação de Helena identificou o policial cujo número de identificação TJ havia usado no hospital. Ela o levou para interrogatório no 6º dia, na sede da polícia. Eu não estava presente, mas Zack me informou depois. O policial alegou que suas credenciais haviam sido roubadas de seu armário durante sua última semana antes da aposentadoria, 6 meses atrás. Ele disse ter relatado o roubo ao supervisor na época, mas nenhuma investigação formal foi feita. Helena estava cética quanto ao timing, já que TJ dificilmente teria planejado a operação no hospital com tanta antecedência. Ela começou a investigar as finanças do policial aposentado, em busca de possíveis pagamentos feitos por TJ. Os registros bancários levariam tempo para serem intimados, mas ela queria descartar a hipótese de que o distintivo tivesse sido vendido, e não roubado. Zack disse que Helena era minuciosa e que não deixaria a investigação parar em uma desculpa conveniente. Se o policial tivesse sido subornado, ela encontraria as evidências e o acusaria de vender credenciais policiais. Zack passou horas naquele 6º dia revisando as imagens da câmera corporal da operação no hospital. Ele me ligou à noite com notícias que me fizeram sentir um pouco melhor sobre o caso. A filmagem continha um áudio nítido de Courtney dizendo exatamente aquelas palavras enquanto segurava o travesseiro sobre meu rosto. A gravação capturou sua voz sem distorção ou ruído. Philip confirmou que se tratava de uma forte evidência de intenção e premeditação, quando Zack compartilhou o material com o Ministério Público. Mesmo que houvesse questionamentos sobre a cadeia de custódia, as imagens mostravam claramente Courtney tentando me matar diante de vários policiais. Philip disse que isso fortalecia muito a acusação, provando que ela estava tentando terminar o que o veneno havia começado. O áudio seria difícil para qualquer advogado de defesa explicar. Zack parecia satisfeito enquanto detalhava como as imagens seriam usadas no julgamento. Senti alívio ao saber que finalmente havia uma evidência sólida, impossível de contestar. Débora e eu tivemos uma conversa difícil no 7º dia. Ela veio ao meu quarto de hotel e nos sentamos frente a frente na pequena mesa perto da janela. Disse a ela que precisava que parasse de guardar segredos, mesmo quando achasse que estava me protegendo. Ela concordou e se desculpou por manter o disfarce de paralisia por tanto tempo. Explicou que fingir que não conseguia andar a estava consumindo. Cada vez que me via, queria contar a verdade, mas acreditava que aquela era a única forma de investigar sem alertar quem estava por trás de tudo. Se Courtney ou TJ soubessem que ela podia andar e que estava investigando, poderiam ter acelerado seus planos ou desaparecido completamente. Os olhos de Débora se encheram de lágrimas enquanto falava sobre o peso de mentir para mim por 2 anos. Eu entendi o raciocínio, mas pedi que fosse honesta daqui para frente, por mais difícil que fosse ouvir a verdade. Ela prometeu me manter informada sobre a investigação e sobre sua própria situação no departamento. Nos abraçamos antes de ela ir embora e senti que estávamos finalmente reconstruindo a confiança. Agora pela transparência e não pelos segredos. Um mandado de busca foi executado no escritório de TJ naquela tarde, enquanto eu ainda estava no hotel. Zack me ligou por volta das 4 horas com a atualização. Os investigadores encontraram uma embalagem de telefone descartável na gaveta da mesa de TJ, além de anotações manuscritas sobre minha agenda.
horários em que eu costumava sair do trabalho e rotas que eu dirigia para casa. Também descobriram uma pasta contendo impressões da apólice de seguro de vida que Courtney havia feito para mim. Os documentos tinham anotações e marcações sobre prazos e beneficiários. A voz de Zach transparecia satisfação enquanto descrevia cada descoberta. Ele disse que finalmente estavam construindo uma cadeia de evidência sólida, conectando TJ diretamente à conspiração. As anotações sobre minha rotina demonstravam vigilância e planejamento. Os documentos da apólice mostravam o motivo financeiro, e a embalagem do celular descartável poderia ligá-lo à mensagem ameaçadora. Tudo se encaixava para provar que não era apenas Courtney agindo sozinha, mas uma conspiração coordenada entre ela e meu sócio. No 8º dia, os registros do fornecedor de produtos químicos finalmente chegaram ao escritório de Lloyd. Ele me ligou naquela manhã para confirmar o que esperávamos. Uma compra correspondente ao composto venenoso havia sido feita 6 meses antes, usando um cartão de crédito em nome de Courtney.